All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual who is set to compete in a pretty prominent fight at PFL Challenger Series 11, and that goes down on February the 10th. It's a heavyweight fight. We have Greg Velasco and Vitor Resende getting out there and testing skills, and happy to be talking to Vitor on the show today. How's your day going so far, Vitor? Como é que tá o seu dia hoje, Vitor? Está bem normal para quem está esperando uma luta para daqui a 4 semanas, né? Treinamento, estou focado e seguindo a estratégia para poder sair com a vitória nessa luta. Day's been good. Pretty regular day for someone that is expecting a fight in 4 weeks. I'm focused. I'm ready. I'm staying sharp to walk out of there and come out with another win. Yeah, no shortage of great individuals to work with at American Top Team. Is that the gym that Vitor is also working at ahead of this one? Enfim, grande equipe aí na América Top Team. Essa academia que você está treinando para essa luta? Sim, eu não poderia estar em outro lugar melhor. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa equipe, ter todo o arsenal de material humano, né, os parceiros de treino para poder fazer meus camps, que é a melhor equipe, na minha opinião, para heavyweight. Tem muitos atletas e, sem dizer, dos professores, né? Cada um na sua modalidade, mas todos sabem muito. Tem muito que ensinar a gente tem muito que aprender. I couldn't be at a better team, especially as a heavyweight. American Top Team has a wide array of top talent in the weight class, and not to mention the coaches. Those guys are they have infinite knowledge to pass down to us, and we're lucky to be sponges and absorb it. Yeah, in doing my research, I saw some Instagram photos of some good work being done with really a laundry list of guys like Jairzinho Rosenstrike, Junior Dos Santos, Sergey Pavlovich, Buchecha. Like, I could really go on. Augusto Sakai. So, yeah, a ton of great heavyweights to work with, it seems like. Ele fez a pesquisa dele aqui, disse que viu fotos e vídeos seus treinando com o Jairzinho, Buchecha, Augusto Sakai, Cigano, enfim, lista grande aí de pesos pesados de renome para te ajudar nessa preparação aí, trazer muita experiência para esse camp. Sim, exatamente. São grandes atletas, né? E só podem, para mim, além de uma honra para mim poder estar fazendo parte dessa equipe, como eu disse. Eu tenho muito que aprender treinando com essas feras aí. Yeah, absolutely. It's an honor to be a part of this team, and I got a lot to learn from these beasts out here at the gym. I also had a specific question relative to like the PFL, because I also saw Vitor getting in work with, Felipe Lins, who also had previously won a PFL tournament as a heavyweight. Like, how much, if at all, is Vitor picking, Lins's brain about, what it's like to compete in like a PFL tournament and how to navigate that? Has he been talking to Lins about that at all? Estive você treinando com o Filipão também, enfim, primeiro campeão pesado da PFL. Quer saber se já bateu um papo aí com ele sobre assim, a experiência dele aqui no PFL, como é que foi essa primeira temporada dele, né, ganhando 1 milhão, ganhando cinturão e tudo mais, como se já rolou esse papo assim sobre esse grande momento. Sim, o Felipe, além de um parceiro de treino, é um amigo pessoal. Desde o meu começo lá, ele me recebeu, ele foi um dos primeiros a me receber muito bem. A gente treina junto desde o início meu lá, e quando eu cheguei na equipe, ele era o atual campeão do PFL, e as conversas dele comigo são sempre as melhores, né? Agora estou para entrar no PFL e ele me fala muita coisa boa para mim. Que chegou o meu momento, chegou minha hora, que com ele foi mais ou menos parecido, porque antes de lutar o PFL, havia um tempo que ele estava sem lutar e teve essa oportunidade, entrou no PFL e foi campeão. Então, ele é uma inspiração para mim. Yeah, absolutely.
Felipe is one of those guys that, aside from being a training partner, he's a close and personal friend of mine. So we've had these conversations. He's a great source of motivation and knowledge for me, and he's told me that this is my time. And just like when he made his PFL debut, he had, just like me, he'd gone a long period of time without fighting, and that, once this opportunity came about, he just embraced it, and there it is. And we've been talking a lot about this moment, and he's been giving me all the confidence in the world to know that I am ready, willing, and able to seize this opportunity. Yeah, and an exciting opportunity, just, the potential to get a contract with PFL and be a part of that season that can lead to the $1 million. Like, when did this Challenger Series offer kind of, come Vitor's way? I would think that he'd be very excited about an opportunity like this. Oportunidade, enfim, muito apetecedora, né, de potencialmente ganhar esse contrato e estar lutando na liga de $1 milhão. Como é que você se sentiu quando essa oportunidade apareceu? Me senti realizado, porque desde que eu comecei a minha carreira no MMA, a gente, desde o começo, sonha com esses momentos, que é uma ligação, que é uma oportunidade num evento grande, né? E isso aconteceu com o PFL. Sinto que é o momento de eu mostrar todo o trabalho que eu realizei até aqui, e sou um cara muito temente a Deus, e acredito que tudo que acontece na minha vida e o que está acontecendo agora são planos dele. It was a great feeling. It's one of those things, right? When you get into this sport, when you get into this industry, you dream of moments like that. You dream of that phone call or that text message from, whoever's representing you. That's like the day has come. You got the call from the big leagues, and it's time to move on to the bright lights. So when that came about, it just filled me up with joy, and I know I'm ready to seize this opportunity. I'm a religious man. I see this as an opportunity brought to me by God, and I'm ready to honor it. And I'm curious, because obviously, very much focused on your direct fight and the challenge before you, but is there, I guess, a peripheral awareness of some of the other heavyweights in these fights? Like, we've got, for instance, Abraham Babley taking on Hassan Graham, Alton Meeks versus Louis Sutherland, just as a couple of the other matchups. Like, how much, if at all, is Vitor aware of some of the other heavyweight contenders set to compete on the event? Obviamente você tem um adversário em mente, né? Mas, fora isso, quer saber se você já deu uma olhada nos outros nomes que vão estar competindo aí no pesado nessa noite, entendeu? Ver potenciais lutas contra ele lá na frente. Tem interesse, enfim, em assistir alguma dos outros 3 combates? Olha, obviamente a gente olha as imagens ali e vê todos os atletas que fazem parte, para a gente analisar os futuros oponentes também, mas, assim, sinceramente, eu não fico tão focado e pilhado nisso, não. Eu cheguei a ver os nomes, cheguei a olhar bem por cima, assim, porque o meu foco é no meu adversário, né? Inclusive, foi oferecido uma luta para mim lutar com ele no evento, que ele é o atual campeão, dono do cinturão. Eu não vou falar o nome do evento, mas você sabe, ele recusou a luta, né? Eu não tive a oportunidade de disputar o cinturão com ele nesse outro evento. Acabou que agora no PFL nossos caminhos se cruzaram, e meu foco é ele. Depois dele, a gente analisa o próximo adversário e assiste os vídeos junto com os professores para analisar a estratégia, mas eu não fico muito pilhado nisso, não. Meu foco é meu adversário. Well, I don't really, focus on the other names. I got one task at hand, and that's the one I have to deal with. So once that's done, we'll come back to the drawing board, me and my coaches, and we'll develop strategies for whoever's coming next. But right now I have 15 minutes with one guy, and let's make it worth it. So I'm excited to fight him. We've quite honestly been slated to fight before. I've been offered a fight against him.
at the show he was a champion at, and from my understanding, he declined the fight. So this time around, there's no moving around it. So I'm excited we actually get to fight each other. That's interesting because I noticed Greg Velasco had captured the CFFC heavyweight title in October. I'm kind of curious, like, when were they trying to make that fight? I would presume, I guess, like, either November or December, but, like, when was the attempt to make that fight there? Quando foi que essa luta foi oferecida a você? Essa luta, a luta inicial contra ele. A luta inicial contra ele foi antes da luta, da última luta dele mesmo, pelo cinturão. Ele recusou a lutar comigo e logo em seguida já arrumaram um outro oponente para ele e ele lutou, né? Então eu tenho medo de falar uma data errada aqui. Foi o que, Claudinho? Foi outubro, sei lá, setembro, outubro? Por aí, Eduardo. Entendeu? Foi a última luta dele mesmo pelo cinturão. Ele recusou lutar comigo e acharam um outro adversário para ele e ele lutou pelo cinturão. E não lutou comigo, e isso foi isso que aconteceu. So this was around September, October. It was before he won the belt. So they offered him a fight against me. From my understanding, he declined it, and then took a fight against someone else and became the champion. So it was shortly before this last fight of his. Does that give any kind of additional confidence or mental edge at all leading into this fight, just with the previous context you mentioned of him not signing on for the initial bout offer with CFFC? Is there any kind of additional confidence leading into this fight or a mental edge like I'm talking about? Isso te dá uma confiança a mais, o fato de, enfim, já terem tentado fazer essa luta e ele ter negado e, enfim, dessa vez não ter muito para onde correr? Qualquer luta, qualquer adversário, eu sou um cara muito focado, não gosto de trash talking, eu treino duro para chegar lá e fazer o melhor de mim no cage, mas acredito que foi apenas uma estratégia dele para poder conquistar o cinturão. Não quero julgar a atitude dele, mas acho que eu tenho que mostrar lá dentro do cage. Vamos ver o que vai acontecer. Quero mostrar para as pessoas do que eu venho construindo, né, na minha carreira até aqui. E nesse grande show do PFL é o momento de eu mostrar para as pessoas o meu trabalho. Well, I'm not a big trash talker. I just like to go in there and get my work done. I'm excited to do that. I think this was a strategy of his to go out there and win the belt, and it worked out. But I'm just happy we got to fight this time around. And I'm just curious, like, what your level of awareness is of, like, his skill set. Like, if you're a fighter who's, like, diligently, I guess, like, studying tape, because from what I was seeing, he's, like, a pretty, like, savvy American wrestler, a former, NCAA D1 wrestler at Rider University, has finished 80% of his fights. Like, just, I guess, in your tape studying that you may or may not have done on Velasco, like, what do you think he really does well as a fighter? Assistindo a fita dele, o que você vê assim como coisa que ele faz bem como oponente aí? Obviamente é um cara que vem da base do wrestling, enfim, no colegial, né, na faculdade americana, essa base bem americana, assim. O que você acha do estilo dele? O que você acha que você pode esperar da luta? Eu posso esperar dele que ele vai tentar me colocar pro chão, usar o wrestling dele, que é o que ele tem de melhor. E o que eu tenho de melhor é o jiu-jitsu. Essa luta vai acabar no chão e eu vou finalizar ele. Yeah, I know I can expect him to try to take me down. He's going to use his strong wrestling base, and I'm going to use my strong jiu-jitsu base. So this fight's going to end up in the mat, and I'm going to submit him. Yeah, that's interesting. I mean, I feel like your finishing rate would certainly indicate that. I find like a lot of the finishes are by way of strikes though and stuff like that. As much as you talk about the confidence in your jiu-jitsu, like how much confidence have you developed in your striking game as you continue in your MMA career? Because I was noticing 3 of the finishes are by way of strikes and they all happened in the first round. So I would think a lot of confidence would come from that for the striking portion.
olhando aqui o seu cartel, tem, enfim, 4 vitórias por nocaute técnico no primeiro round. Eu sei que você tem muita confiança no seu jiu-jitsu, mas como é que tá a sua confiança nas outras partes do seu jogo? Considerando esses resultados por nocaute técnico. Eu acredito que eu tenho sim um poder de nocaute, e se ele não for muito rápido para querer grudar em mim, ele vai ser nocauteado no primeiro round, e se ele ficar grudando em mim e querer usar o wrestling dele, a gente vai pro chão e eu vou finalizar ele, não tem como eu correr disso. No primeiro round eu vou finalizar ou nocauteá-lo. There's not much hiding from the fact that the first round I'm either going to knock him out or I'm going to make him tap. If he takes his time to get his hands on me and kind of try to take me down, then I'll knock him out right then and there. If he's able to or really tries to take me down, I'll submit him. No major issue. Yeah, it just lends itself well to this style of competition because, like having the 100% finishing rate Vitor has, and the fact that there's like a judging panel for this, and like the most impressive of all these performances will, get that PFL opportunity. Like I would think his style really lends itself well to that, like an exciting style for the panel. Is he kind of like just thinking of it in that sense, like just go out and do what he naturally does and it should, pan out well for him? Like, does he like this structure of like each of the different performances being judged by a panel? Você tem um estilo bom para esse tipo de competição assim, né, que tem esses jurados e esse nível de entretenimento baseado no fato de que você é um finalizador nato, né, um nocauteador. Então, como é que você vê isso assim, se casando com o seu estilo de luta? Desculpa, Eduardo, eu não entendi a pergunta. Você tem um estilo que casa bem com esse tipo de competição que é o Challenger Series, né? Que os 4 vencedores da noite são, enfim, assim, ranqueados e o nível deles é comparado por esse painel aí de jurados, né? De jurados de celebridade, que vem pelo lado plástico, assim, da coisa. Como é que você vê isso casando com o seu estilo, que é um estilo, assim, de nocaute, de finalização e uma luta dinâmica? De acordo com o que aconteceu até agora, são 4 lutas e 4 vitórias por nocaute ou finalização, encaixa perfeitamente nesse evento, o quadro desse evento, porque o PFL eu acho que é sobre isso. Não é só uma luta, não é só uma vitória. Você tem que dar show, você tem que finalizar ou nocautear o mais rápido possível para poder dar entretenimento para as pessoas que assistem e também para os jurados. Tem a questão da pontuação, quanto mais rápido você nocauteia ou finaliza, você não só ganha os pontos da vitória, como também esses pontos são aumentados, né, de acordo com o nocaute, com o tempo de luta. Então, de acordo com as 4 lutas que eu fiz, eu acho que casa perfeitamente com o evento. Yeah, so I mean, not only Challenger Series, but the PFL format in general. My style just fits well with it. It's dynamic. It's what the fans want to see, and I'm young in my career, but so far so good, right? 4 fights, 4 stoppages. Plan on keeping it that way, and plan on having it match well with the way PFL runs their business. Yeah, it seems like a well-matched kind of partnership if the ideal outcome happens in this next one. But one of the last questions I had, I'm usually curious about like the backstory of different fighter nicknames and whatnot. I notice your nickname is Vital. I'm kind of curious, like what the origin and like the backstory, the whole thing, like who gave you the nickname, what's the meaning behind it, all that. Diz que quer saber a origem do seu apelido, Vitão. Vitão é aumentativo de Vitor. Então, eu sou do interior de Goiás e aqui eu sou de um lugar muito, é o interior mesmo, assim, uma cidade muito pequena e simples, e é aquele costume dos amigos ali na infância colocar apelidos. Todo mundo tinha que ter um apelido, isso é normal no interior. E o meu, desde muito jovem,
desde a adolescência, como eu sempre fui maior que os outros, todos me chamam de Vitão, por isso. In Portuguese, when you add AO and that accent to the back of any word, that's just it's like the superlative to it. So it's it just denominates size, and just based on my height and my physical capabilities, it's kind of how things come about. I come from a small town where everyone needs to have a nickname, and especially when you're growing up, and I wasn't an exception. So I've been called Vitão, which translates to Big Vitor, since I was young. Well, it kind of makes sense, being that you're listed as the tallest fighter in PFL's heavyweight division at 6'9", so that backstory makes sense. Faz total sentido. Of course. Yeah, that's fun. I appreciate the insights there, but, just in the interest of being mindful of the rest of Vitor's time and schedule and all that, I'm curious if there's maybe anything he might want to add as like a parting final thought as we're wrapping up here. Vitão, uma coisa que você, a última pergunta dele é uma coisa que você gostaria de falar aos fãs, uma mensagem que você gostaria de passar antes da gente desligar? Espero que eu faça uma boa luta e para as pessoas poderem me conhecer, né, através desse grande evento, poder aparecer aí para as pessoas, para os fãs, para quem não me conhece, começar a me seguir aí nas redes sociais para acompanhar mais a minha vida, dentro do cage, mas o meu dia a dia nos treinos, com a família, conhecer um pouco mais da minha pessoa. I look forward to using this fight so that my name gets out there, fans get to know me, and not only my capabilities inside the cage, but also me as a person, me and as a family man, and a person that they can expect a show from every time I step in the cage. For sure, and the next chapter in that story is going to unfurl on February the 10th at PFL Challenger Series 11, and very much appreciate you making some time before this fight with Greg Velasco, and yeah, big obrigado to both of you, much appreciated, and hopefully both of you enjoy the rest of your day. Obrigado pelo seu tempo, Vitão, e muito boa sorte na sua luta. Vitão, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agradecer aqui o seu tempo e desejo boa sorte com a próxima luta. Thank you, Dylan, so much for the opportunity. I like talk with you, and have a good night. Thanks so much. It was a lot of fun talking to you, and boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Eduardo. Obrigado. É só isso, né? Pode desligar? É isso, pode ligar. Valeu, gente. Thanks, Dylan.